soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso fervor. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, já estamos aqui mais uma vez reunidos e dando início agora à noite da bênção, onde nesta noite nós podemos receber de Deus a bênção que precisamos aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos começar louvando a Deus com o hino 433 da harpa cristã. Esse hino não tem um cantor, só na harpa. Sois bem-vindos. Com esse hino nos recebemos uns aos outros com bem-vindo nesta noite. Aleluia. Lá, aproveitar então essa oportunidade que o Senhor nos dá para trabalhar. Nós que fomos até recebidos nessa noite aqui pelo Espírito Santo, através desse hino, nos dando saudações por estar na presença dEle. Aleluia. E que nós possamos então aproveitar essa oportunidade para louvar Deus nessa noite. Amém?
Vamos continuar louvando a Deus, irmão Júnior, louvando com mais 2 hinos do cantor pentecostal da harpa cristã nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Salve o nosso Pai Senhor. Amém. Cento e 24 do cantor, na harpa 570. Ao findar o labor. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvires falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
quer libertar. Se tu queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, tu terás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. 281 no cantor, 310 na harpa. Jesus é o Redentor. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas desse mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou, Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, e a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou, trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor, em glória e poder Jesus regressará. Seus servos hão de ouvir, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou, eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abrão, Isaque e Jó
ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos falar com Deus. E depois dessa oração, a irmã Jaqueline estará fazendo a leitura da palavra. Então nós vamos pedir para o Senhor falar conosco agora, através dessa leitura. Amém? Peça para o Senhor falar com você. Querido Deus e Pai Celestial, estamos aqui te louvando, te bendizendo, mas queremos ouvir a Tua voz aqui nessa noite. Fala conosco através da leitura da Tua palavra. Usa a Tua serva, meu Deus, e fala com cada um que está pedindo e crendo, meu Deus. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Querido Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória para Ti. Graças te damos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos segurado, tem nos sustentado, Senhor, debaixo de suas mãos. Pai Celestial, aqui estamos para te adorar, te bendizer, Pai, rendendo-nos
em louvor, em adoração, em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor, que tudo possa subir como um cheiro suave diante de Ti. Derrama da Tua graça, porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Pai Celestial, para que possamos prosseguir, Senhor Jesus, até que o Senhor venha. Te pedimos desde agora e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode tomar teu assento. Eu agradeço a Deus porque Ele é fiel e Ele é quem fala conosco. Essa palavra o Senhor tinha me feito relembrar ela já desde o sábado, quando nós estávamos ali na igreja, na sede. Hoje mesmo o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, me fazendo lembrar essa palavra. E eu agradeço a Deus porque Ele está falando conosco aqui nesta noite, mais uma vez. Essa palavra aqui, Jesus usou o casamento dos judeus ali como um exemplo da sua volta, aonde Ele, Jesus, é o noivo que estava retratado aqui nessa parábola. E as 10 virgens, que era o costume daquele povo, não sei se até hoje, provavelmente até hoje, as damas de honra, né, foram convidadas também. Só que enquanto o noivo estava nos seus afazeres, diz a parábola que ele tardou. Talvez estava pagando o dote, como eles tinham costume lá de pagar o dote. Estava resolvendo os assuntos da festa, porque funcionava assim: primeiro o noivo ia até a casa do pai da noiva e faziam o acordo com o pai da noiva, e ficava então desposados, assim como José e Maria, quando Jesus veio e falou com Maria. José e Maria eram desposados, estavam nesse acordo. Depois o noivo voltava para sua casa para preparar lugar, assim como Jesus falou em outra feita: eu vou preparar lugar. E quando estava tudo pronto, ele voltava, pagava o dote e seguia então esse cortejo, o noivo, a noiva, os amigos do noivo, as virgens amigas da noiva, e era esse cortejo que Jesus relatou aqui. Só que 5 dessas aqui estavam com pouco azeite para iluminar, e elas se preocuparam e não deu mais tempo delas ir buscar. Quando elas foram buscar mais azeite, o noivo já entrou com o cortejo e fechou-se as portas. E disse Jesus que depois elas batiam: abre-nos a porta, Senhor. E disse Jesus, disse o noivo naquela ocasião: nunca vos conheci, não vos conheço. Isso aqui é um retrato de como será a volta de Jesus. Nós somos estas virgens aqui, que fomos convidados. Aleluia. E dentre muitos que foram convidados, alguns estão se preparando, porque o convite foi de graça, a salvação é de graça. Jesus morreu na cruz para nós de graça, o seu sangue nos purifica de todo pecado de graça. Mas nós que queremos fazer parte destas 5 prudentes, nós vamos nos preparar, indo à presença de Deus, se reunindo entre os irmãos, igual nós estamos fazendo aqui, ouvindo da palavra de Deus, recebendo mais de Deus, porque se deixar para a última hora, se viver dissolutamente aí fora, fazendo tudo o que quer, do jeito que quiser, não tem azeite. E quando o noivo vem, a porta vai se fechar, porque não vai ter azeite. Mas eu creio que nós que estamos aqui, estamos nos preparando, estamos desejosos de entrar com o noivo à festa, às bodas do Cordeiro. Quem aqui está se preparando para subir para o céu? Continue ouvindo a palavra, continue buscando o azeite, continue na comunhão, continue se separando do mundo. Aquilo que você fazia não faz mais, mas agora vai servir a Deus para se encher do azeite e estar preparado quando o noivo vier buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando a Deus nessa noite bem alegre, porque Jesus é digno de honra, glória, louvor e adoração. Pega um Mi maior para nós lá, por favor. Eu levanto, não, dó maior.
Glória a Deus. Eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu não vou ficar, ao céu eu quero ir. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu não vou ficar, ao céu eu quero ir. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei, eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste, do oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu não vou ficar, ao céu eu quero ir. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Eu não vou ficar, ao céu eu quero ir. Eu levantar-me-ei na primeira ressurreição. Amém. Na primeira ressurreição é que vai sair do túmulo os que morreram com Cristo, para subir com Ele. Na segunda vai levantar só para o juízo final aqueles que morreram sem Cristo. Então eu vou me levantar na primeira. Aleluia, glória a Deus. Quem mais aqui vai se levantar do túmulo na primeira ressurreição para subir com Ele? Glória a Deus. Então se prepara, tem azeite em reserva. Aleluia. O irmão Valdecir louvando a Deus, apresentando diante da igreja o seu louvor. Vamos receber o servo de Deus com palmas para Jesus. Graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do Senhor Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Uma alerta muito grande para as nossas vidas, né, irmãos? Nós vamos louvar o hino 427 da harpa. De pesar está cercado, és provado pela dor, és sofrer, estás cansado e também do teu labor. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças, incerteza que tua alma passará. Só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. O Senhor nos eleva, ora a Deus como enfermou, pois as faltas te revela e mediga a tua dor. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor
Tarda, Deus, em consolar-me, vai orando com poder. Presto ajuda, pode dar-te teu pedido responder. Orando, vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-me-á consolação. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-me-á consolação. E as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia, vamos orando ao soprar do furacão, glória a Deus. Essa semana passada aí, disseram que o carro do caça-tornado estava em Mafra, né? Tem um carro lá dos Estados Unidos que é o carro do caça-tornado, já viu, Rubens? É o carro do caça-tornado, é um carro todo preparado, pesadão, bem pesado, de ferro, de aço. Ainda embaixo do carro eles colocam mais uns ganchos que quando eles param em algum lugar para ver o tornado, aqueles ganchos fincam no chão, para que se o tornado até bater nele, não leva. E eles pagaram não sei quantos mil para trazer, o dono do carro pagou não sei quantos mil para trazer dos Estados Unidos para cá, porque a previsão é que de ter tornado forte aqui para nossa região por esses tempos. Está hospedado ali no Emacite, Mafra. Então, as previsões estão aí. Tempo feio nós estamos vendo, né? Por todo canto. Terremoto em vários lugares. Fome, peste, guerra. Mas Jesus falou que quando nós ouvíssemos de tudo isso, não era para nos preocupar, porque isso é o princípio das dores. Aleluia. Mas quando vem o furacão, vamos orando, né? E isso é o furacão físico e o furacão espiritual principalmente. Vamos orando para permanecer vivo espiritualmente. Amém, irmãos? Irmã Ivonete, tem um louvor? Vamos ouvir e vamos louvar junto com a irmã Ivonete. Mais palmas para Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O 84 da harpa, 223 do cantor. O grande eu sou. Não perturbeis o coração, que eu sempre sou fiel. Fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e
Deus. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza sai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você e pra mim também. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza sai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você e pra mim também. Amém. Glória a Deus. Júnior, tem mais um hino, Júnior? Vamos ouvir o Júnior louvar junto com ele? Amém? Vamos receber o servo de Deus com palmas para Jesus. Salve os irmãos, que a paz do Senhor. Como estrela que perdeu todo o seu brilho, como trem que quer andar fora dos trilhos, assim sou eu sem Deus na minha vida. Como alguém que tá perdido no caminho, com o coração carente, tão sozinho, assim sou eu sem Deus na minha vida. Como um dia de verão sem ter calor, assim me sinto sem o seu amor. Como um pássaro sem asas pra voar, como a folha ao vento sem nenhum abrigo, assim sou eu sem Deus junto comigo. Como a noite sem estrela, sem luar. Não faz sentido eu viver sem motivo, sem Deus do meu lado. Sem teu amor tudo perde o valor, fica tudo acabado. Deus, eu preciso que fique comigo, guardado no coração. Sem teu amor, sou só mais um na multidão. Como um dia de verão sem ter calor, assim me sinto sem o seu amor. Como um pássaro sem asas pra voar, como a folha ao vento sem nenhum abrigo, assim sou eu sem Deus junto comigo. Como a noite sem estrela, sem luar. Não faz sentido eu viver sem motivos, sem Deus do meu lado. Sem teu amor tudo perde o valor, fica tudo acabado. Deus, eu preciso que fique comigo, guardado no coração.
Sem teu amor, sou só mais um na multidão. Deus, eu preciso que fique comigo, guardado no coração. Sem teu amor, sou só mais um na multidão. Sem teu amor, sou só mais um na multidão. Glória a Jesus, mas graças a Deus que nós temos o amor do Senhor para conosco, e nós já recebemos isso, né? Glória a Deus, senão seríamos só mais um em meio à escuridão, em meio à angústia, em meio à tristeza, em meio à depressão, em meio a toda sorte de males, mas estamos aqui com Cristo, e como diz aquele corinho, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos apresentar diante do Senhor a nossa oferta, no que diz respeito às coisas financeiras. Só quem tem condições de ofertar hoje, pega a tua oferta na tua mão, e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Depois dessa oração, a Gabi passa recolhendo as ofertas, amém? Levanta a mão para o céu. Você que não trouxe hoje, levanta a mão também. Na próxima oportunidade você vai ter condições, em nome de Jesus, amém? Querido Deus e Pai Celestial, aqui estamos diante de Ti, com as mãos levantadas, meu Deus, nesta hora tão importante desse culto, no que diz respeito às coisas materiais, ó Pai. Estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer, e eu quero lhe pedir, meu Deus, a Tua bênção sobre esta irmã, sobre este irmão, que crê no poder de Deus para abrir as portas financeiras, repreender todo o mal e abençoar, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus nós pedimos, amém e glória a Deus. Vamos cantando o corinho bem alegre, enquanto ela faz a coleta das ofertas. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Por isso eu canto aleluia, glória a Deus. Por isso eu canto aleluia, glória a Deus. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Por isso eu canto aleluia, glória a Deus. Por isso eu canto aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que estamos em pé, vamos receber o pastor Lauro Jorge, que vai trazer a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Liga teu pensamento com o Senhor, fica em espírito aí, prestando atenção, peça para o Senhor revelar a palavra ao teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? Vamos receber o servo de Deus então. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. É bom estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, sabendo que Deus já tem falado conosco, né? Podemos nos alegrar através do louvor, através da palavra. E nós vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Aleluia, porque sempre há tempo para nós anunciarmos a salvação, enquanto a porta da graça está aberta. Aleluia. No livro São Lucas, no capítulo 3, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Quero ler primeiro o verso 15 e o 16, depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. São Lucas 3, versos 15 e 16. Amém? Estando o povo em expectativa e pensando todos de João no coração, que talvez fosse ele o Cristo, João disse a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem um mais poderoso do que eu,
de quem não sou digno de sequer desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, Jesus? Pode sentar-se e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O Evangelho, que são boas novas de salvação, aleluia, o qual nós anunciamos, nós pregamos, mandados por Deus, mandado por Cristo, aleluia, o qual disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, aleluia. Este Evangelho é a porta, é a chave que abre a porta para o céu, aleluia. A porta é Jesus. A mensagem, o Evangelho é a chave que nos leva até a porta, que nos leva até Cristo. Louvado seja Deus. Antes de Jesus nascer, Deus já estava preparando o povo para que eles ouvissem a voz de Deus através de Jesus Cristo e pudessem conhecer o caminho da salvação. Aleluia. E então o Senhor preparou de antemão alguém para preparar o caminho. E este alguém, o qual nós temos meditado aqui, se chamava João o Batista. João, filho de Zacarias, o qual fora o penúltimo dos profetas, aleluia, do tempo da lei, do tempo em que Deus falava com o povo através da lei, esta lei dada a Moisés no monte, aleluia, louvado seja Deus. Quando nós conhecemos 10 mandamentos, e a respeito dessa lei havia um profeta, um sacerdote, que era encarregado de levar as petições dos homens e mulheres, filhos de Deus, até Deus, aleluia. Outrora não era alcançado todas as nações com a salvação, porque o Senhor escolhera para ele um povo, que é o povo de Israel, o Israel que nós conhecemos até nos dias de hoje. Porém Deus olhou para o mundo e teve pena da humanidade, porque os povos iam de qualquer maneira, viviam de qualquer jeito, e não conheciam, e não sabiam, poucos sabiam que havia um Deus, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, aleluia. E Deus havia escolhido para ele um povo, que era o povo de Israel, e os outros povos eram considerados povo sem Deus, povo gentil, sem Deus. Louvado seja Deus. Mas Deus começa a olhar para esta humanidade que descendia de Adão, o primeiro homem que Deus o fez. E o Senhor então preparou uma tão grande salvação que haveria de alcançar, e alcançou todo o mundo, todos os povos, todas as gentes, de todas as nações, tribos e línguas. Aleluia. Louvado seja Deus. E então ele enviou João Batista para preparar o caminho daquele que seria a porta da salvação, que é Jesus Cristo. Aleluia. E este João Batista, nós vemos aqui neste capítulo que ele veio pregando ao povo arrependimento. Aleluia. Que está ali no versículo 3 desse mesmo capítulo. Ele, João Batista, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale se encherá e todo monte e outeiro se abaixarão, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Aleluia. O profeta Isaías, há muitos anos atrás, antes do nascimento de João Batista, já estava pronunciando essas palavras, dizendo que alguém viria clamando, voz do que clama no deserto. E este que clamava no deserto, às margens do Jordão, era João Batista.
que preparava o caminho para quando viesse o Salvador. Aleluia. E na sua pregação, diz a palavra que ele pregava o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Dizia ele: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então nós vemos que sempre, desde sempre, o homem, o ser humano precisava se arrepender. E se ele precisava se arrepender é porque ele estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então ele devia se arrepender e se converter. Aleluia. Porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. E João dizia, pois, para a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Louvado seja Deus. Então o povo começou a ouvir que alguém estava chamando ao arrependimento, porque haveria de vir um Salvador. E ele estava então ali apontando e mostrando aonde é que o homem, o ser humano, precisava mudar, precisava endireitar a vida, se converter, abandonar as coisas erradas. A multidão o interrogava, diz o verso 10: que faremos então? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, partilhe com o que não tem nenhuma. Quem tiver alimento, proceda da mesma forma. Chegaram uns publicanos para ser batizados e disseram: mestre, o que nós devemos fazer? E ele respondeu: não peçais mais do que vos está ordenado. E um soldado chegou e interrogou: e nós o que faremos? E ele respondeu: não maltrateis, nem defraudeis ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo ou com o vosso salário. Aleluia. Então ele estava aqui explicando que ao homem necessário é uma mudança de atitude, segundo a sua situação. E quando nós ouvimos da palavra do Senhor, a palavra toca dentro de nossa vida, dentro de nossos corações, para mostrar aonde é que nós precisamos mudar. A palavra em si, ela vai tocando em nossas vidas e vai fazendo nós lembrar e ver aquilo que nós estamos fazendo de errado, que é necessário nós nos arrepender e nos converter ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E estando o povo pensando em tudo o que estava acontecendo, começaram a achar que este João Batista era o Salvador. E então foram conversar com ele. Pensavam que ele era o Salvador, ele era o Cristo. Ele era o que havia de restaurar Israel. Aleluia. Mas João disse a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem um mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno sequer de desatar-lhe a correia das sandálias, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Primeiramente, então, nós vemos aqui que na pregação da palavra para arrependimento, para ser batizado, é preciso se converter, é preciso se arrepender. E como é que o homem, o ser humano, a mulher vai saber do que ela precisa mudar? Através do conhecimento da palavra. Aleluia. Ao passo que a palavra é ensinada, ao passo que a palavra é pregada, é essa mesma palavra que vai moldando a vida do ser humano. Aleluia. Essa palavra vai mostrando onde é que nós estamos errados, onde é que nós precisamos mudar. Aleluia. Não é porque a salvação é de graça que nós não vamos fazer nada. Nós precisamos tomar uma atitude de mudança, de conversão, de santificação, porque a palavra diz assim: sede santo. O próprio Deus falando: sede santo como eu sou santo. Ah, mas alguém pode dizer: ninguém é santo. Por isso que ele está dizendo sede santo, porque ninguém é santo, porque nós não somos santos, mas podemos chegar
ao ponto de ser santos, se nós quisermos. Basta nós querer tomar uma atitude diante da palavra. Basta nós queremos tomar uma atitude diante da situação a qual nós vivemos, sabendo que não somos santos e que fazemos tal e tal coisa que não agrada a Deus, tomar uma posição e não fazer mais. Isso é mudança, isso é conversão, isso é evangelho. Aleluia. O preço Jesus pagou quando morreu na cruz do Calvário, a salvação é de graça, mas devemos então andar agora no caminho que leva ao céu, e o caminho que leva ao céu é um caminho de santificação, é um caminho de renúncia, renunciar a nós mesmos, renunciar a nossa vontade, o nosso querer, para fazer o querer, a vontade do Senhor. Aleluia. Esse é o evangelho verdadeiro que leva ao céu. Aleluia. Quantos por aí estão dizendo, vamos lá para receber uma bênção? O Senhor abençoa, o Senhor dá a bênção, o Senhor cura, o Senhor liberta. Aleluia. Mas a maior bênção que nós podemos receber do Senhor é a salvação. Aleluia. E para a salvação nós precisamos tomar decisões diante do Senhor. Aleluia. Tomar decisões diante da palavra do Senhor. João disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, que significa, quando vocês ouvindo a palavra, se arrependerem dos seus pecados, tomarem uma decisão de mudança, então vocês venham e eu vos batizo com água, que significa sepultamento. O batismo nas águas é um sepultamento simbólico diante dos povos e diante de Deus, dizendo que a partir do momento que você foi batizado, agora você não vive mais para você mesmo, mas você vai viver para Deus. Vou viver agora para o Senhor, agora eu sou crente, eu acredito, eu criei na palavra, eu acreditei na palavra, eu agora vivo para Deus, não vivo mais para mim. Aleluia. E todos veem quando a pessoa é sepultada, batizado. Aleluia. No que diz respeito à morte natural, uma pessoa para ser sepultada, ela tem que estar morta. Ninguém vai sepultar um vivo. Por isso é esperado até o momento de ter-se certeza que ela morreu. Aleluia. É esperado um momento, por um tempo, até ter certeza que está realmente morto. Não ficam lá velando para ver se não vai voltar, para ver se não foi só um ameaço. Da mesma forma é espiritualmente. Não se batiza uma pessoa assim no momento que ela aceita Jesus, eu quero me batizar. Primeiro é preciso saber se está morto. Como vai batizar se ainda está vivo? Espiritualmente falando. Precisa saber se já morreu para o mundo. Precisa saber se já morreu para o pecado. Precisa saber se morreu para a sua vontade. Aí sim, se estiver realmente morto, no sentido espiritual, querendo a vida que é Cristo, aí é sepultado nas águas, batizado. Aleluia, louvado seja Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, venha de qualquer jeito, fica como está, não é desse jeito. João disse ali, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque João estava pregando e anunciando, dizendo que viria o julgamento, viria a cobrança. Estava ele anunciando, e os povos estavam chegando a ele para ser batizado, achando que o ato de se batizar é o ato de salvação. Não, o ato de batizar é uma confirmação de que morreu. Produza frutos, dizia ele, frutos de arrependimento. O mundo precisa ver em mim, precisa ver em você, que agora você não é mais pertencente a esse mundo, você é do céu, e você quer entrar no céu e quer entrar na glória. Então você vai produzir, através do seu viver, frutos de arrependimento. Aleluia. Abandonando tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Agora João está dizendo, eu estou aqui batizando com água e confirmando que vocês morreram para o mundo, então produzam fruto. Agora vocês têm que viver para Deus. Agora não voltem ao erro. Não vão cobrar, dizendo aos soldados, não vão cobrar propina.
Não vão tirar o que é dos outros. Aleluia. Dizendo às pessoas: abençoe o teu irmão, estenda a mão, dê vestes, dê alimento. Se você está vendo uma pessoa necessitada e você tem com que ajudar e não ajuda, você está errado. Então você precisa, nós precisamos mudar, ajudar o necessitado, estender a mão ao que está caído. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí estavam os publicanos, cobradores de imposto. O que nós vamos fazer? Aleluia. Não peça mais do que é devido. Anda por dentro da lei, anda por dentro do certo, anda por dentro da verdade. Aleluia. São essas coisas que nós devemos fazer e revelar a partir do momento que nós decidimos por Deus, decidimos para ir para o céu, decidimos que vamos um dia morar na glória com Deus. Então nós temos que seguir por esse caminho de renúncia, este caminho de abandono das coisas desta vida. Aleluia. E João disse: eu vos batizo com água, mas vem após mim alguém do qual eu não sou digno nem de tirar a sua sandália, desatar a sua sandália. E ele é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa esta palavra, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Aleluia. Significa que Ele, Jesus Cristo, vai nos encher da presença de Deus ao passo que nós vamos caminhando com Ele. Ele vai nos batizar, vai nos envolver na glória de Deus, conforme nós vamos vivendo a vida de cristão, a vida de obediência da palavra do Senhor. Batizado com o Espírito Santo é estar sepultado dentro do Espírito Santo, dentro da glória. Aleluia. Todo o nosso viver precisa ser de Deus. Não adianta eu dizer: não, essa parte aqui eu não largo, essa situação aqui eu não deixo, eu não abandono. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória, mas são essas situações que precisam de mudança em nossas vidas, para que nós sejamos batizados, envoltos, cobertos com a glória, a presença de Deus, o Espírito Santo. Aleluia. Este fogo não é um fogo que queima e destrói, mas é um fogo que aquece a alma. É um fogo que nos envolve para queimar as impurezas do nosso coração. É um fogo que nos envolve, que nos toma, onde nós somos batizados, que queima todos os desejos carnais e diabólicos, todos os desejos que nos afastam de Deus. Aleluia. Mas é preciso tomarmos uma posição diante da palavra e não viver para o mundo, mas viver para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O combustível do crente é o óleo. Nós vimos ali na parábola das 10 virgens, as que tinham um azeite, que tinham um óleo, que tinham o combustível, tinham a sua lâmpada acesa. Está falando da vida do crente, está falando da vida espiritual. Louvado seja Deus. Ter o óleo e a lâmpada acesa é ser batizado no Espírito Santo e está o fogo aceso na sua vida. Batizados no Espírito Santo é o óleo, envolvidos no Espírito Santo é o óleo na nossa vida. Luz acesa é este fogo que ele diz aqui, ó: vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aonde você abre a boca, onde você conversa com alguém, eles vão ver que você agora é diferente, que a tua vida mudou, porque você não fala mais as mesmas coisas que falava antes, não se envolve mais com as bobagens, com as conversas, com as anedotas. Você agora vai falar, e você fala das coisas de Deus, fala das coisas do céu, porque o fogo está aceso. O fogo do Espírito Santo está aceso dentro do teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é algo que você recebe uma vez e toda a vida tem, não. É algo que constantemente nós precisamos adquirir andando com Jesus. Batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mudança de vida. É aquela situação que alguém olha para si: aquele é diferente, aquela é diferente.
Por que será que aconteceu? Por que é que mudou? Porque abandonou o mundo e agora vive para Deus. Aleluia! Porque agora está andando no caminho que vai para o céu, tomou a decisão de ir para a glória e precisa ser santo para chegar lá, e ele está santificando, ela está santificando, ele está se preparando. Aleluia! Ele está se preparando, ela está se preparando para entrar no céu, para entrar na glória. Aleluia! Por isso que este fogo arde no coração dele. Por isso que esta glória, essa diferença, este brilho no rosto. Aleluia! Porque a presença de Deus é o Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Então esse combustível, ele não pode faltar. E esse combustível adquire-se na vida cotidiana com Deus. Vir à igreja, ouvir o Evangelho, é bom, é necessário. Mas a vida cotidiana com Deus é que faz nós estar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Não é vir aqui na igreja, receber uma oração, agora eu recebi o Espírito Santo. Não. Aqui o Senhor ordena a vida e a bênção, mas o nosso cotidiano nós precisamos nos encher do Espírito Santo, do óleo, desse batismo. Aleluia. Para que o fogo possa queimar e para que aqueles que nos conhecem e nos veem possam ser alcançados e atingidos por este fogo, por esta presença. Louvado seja Deus. Eu creio que o Senhor já tem falado aos nossos corações. E essa palavra é verdadeira, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só há uma coisa a nós fazer, é nos posicionar. Você lembra da parábola do jovem, o filho pródigo, que pediu para o pai a sua herança e saiu pelo mundo a folgar e a festejar e fazer o que bem entendia? E aí foi indo a sua herança, foi indo o dinheiro, foi se acabando, ao ponto de ele não ter mais ninguém por ele, não ter mais amigo. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. E a fome veio, a situação difícil apertou. Ele não tinha nem o que comer, sentia vontade de comer as bolotas que eram jogadas para os porcos. Uma situação deprimente, devido a grande fome que houve naquele lugar. E ele um dia assentado e assistindo os porcos comendo aquelas bolotas, o seu ventre se contorcia de fome, porque a fome era grande. Ele lembrou-se da casa do seu pai e disse consigo mesmo: quantos trabalhadores do meu pai tem lá o que comer na casa do meu pai, e eu aqui desejoso, com vontade de comer as bolotas dos porcos, porque não tem comida. Aí dentro do seu coração, da sua mente, ele falou: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Vou me levantar, vou sair daqui, vou lá falar com o meu pai, pedir perdão. Pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia, louvado seja Deus. Faze-me de um dos seus trabalhadores, os teus jornaleiros. Não precisa nem me chamar de filho mais. Mas quando ele vem ao seu coração, à sua mente, esse desejo, ele propôs: levantar-me-ei. Aleluia. E fez. Levantou-se e foi. Se viesse aquele sentimento, aquela vontade, e ele não tivesse se levantado, não tivesse saído da posição, continuasse ali caído, continuasse ali sentado, pereceria e morreria. Mas ele tomou aquela decisão, aquela resolução no seu coração, levantou-se e foi. Então, diante da palavra do Senhor, nós temos que fazer como este jovem. O Senhor falou contigo nesta noite? A palavra falou no teu coração? Então tome uma resolução nesta noite. O que é que você vai fazer? Diante da palavra, diante daquilo que você ouviu. O que é que nós vamos fazer? Continuar como estamos? Ou vamos tomar uma posição? Vamos fazer aquilo que a palavra requer de nós. O jovem foi, e quando antes de chegar em casa estava perto, o pai o enxergou de longe e disse: não é o meu filho que vem vindo lá, todo maltrapilho, todo mal vestido, todo sujo? E disse: vou pegar uma vara e ele vai ver a hora que ele chegar aqui. Não, de maneira nenhuma. A palavra nos revela que o pai saiu e foi ao encontro do jovem, o abraçou e o beijou.
e o recolheu de novo. E mandou dar banho nele, mandou colocar veste nova, e mandou colocar um sapato, uma sandália nova, porque nem isso não tinha mais. Aleluia. E mandou colocar um anel novo, porque já tinha perdido. Aleluia. Fala do homem e da mulher longe de Deus, maltrapilho, sujo. E o Senhor aqui vem e nos acolhe e nos dá uma veste resplandecente, uma veste de glória. Aleluia. Ele nos dá sandália, sapato, que simboliza andar na verdade, caminhar firme, pisar firme no caminho que vai para o céu. Ele nos dá uma aliança nova, que é a aliança que Ele fez com o sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que vamos fazer diante desta palavra? Qual a decisão vamos tomar? Continuar como estamos e perder a salvação? Ou mudar de vida, mudar de situação, arrepender e se converter, morrer para o mundo, para poder entrar no céu, para poder entrar na glória? É a palavra de Deus para nós nesta noite. Nós vamos ficar de pé e vamos falar com Deus neste momento. Fecha os teus olhos e não precisa contar para ninguém mais do que a Deus o que é que você vai fazer. Fala com Ele. Fala com Ele agora. O que é que você vai fazer? Vai tomar uma posição de caminhar para ir para o céu, abandonar as coisas que desagradam a Deus, morrer para o mundo para poder ser batizado? É você e Deus nesta hora. Aí é que a palavra se revela, quando a salvação é individual. É você que toma a decisão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, Deus da glória, Deus de maravilha, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez falarmos do Seu amor, da Sua bondade e anunciarmos a Tua palavra. Diante desta palavra nós estamos, Senhor, pedindo a Ti graça e força, porque como homens, seres humanos, somos falhos, somos pecadores, necessitamos de Ti, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós erramos, nós falhamos através do pensamento, através de atos, de atitudes, de situações, de palavra, às vezes até no olhar, até no pensar. Mas nesta hora, Senhor, procuramos nos achegar a Ti, Senhor, para pedir força do céu, graça do alto, Senhor, a fim de colocarmos a nossa vida diante de Deus, diante do espelho de Deus, que é a palavra, aleluia, e nos corrigir diante desse espelho. Ó Pai Santo e amado, Tu que conhece o que vai no coração, o que vai na alma, Tu que sabe, Senhor, o que cada um necessita, o que cada um precisa. Entra agora com a providência do céu, Senhor, diante da atitude do Teu servo, da Tua serva, do Teu filho e da Tua filha. Entra agora com a providência, dando graça, dando força, dando ânimo, dando coragem, dando sabedoria para tomar a decisão certa, para tomar a decisão pelo Senhor. Ó Senhor da glória, eu Te agradeço por esta oportunidade. Na autoridade do nome de Jesus, a qual nos é concedida pela Tua palavra, nós repreendemos agora todas as ações do inferno, nós repreendemos as ações dos demônios, nós repreendemos em nome de Jesus toda a enfermidade, toda a doença. Ó Senhor da glória, alcança a vida de cada um aqui presente e dos ouvintes, Senhor, da Tua palavra. Abençoe e dá vitória ao Teu servo, pastor Paulinho. Toca naquele corpo físico, Senhor, para dar a vida, para dar a saúde. Dá, Senhor, se necessário, um novo coração, ó Pai. Pelo Teu poder, realiza a Tua obra, Senhor, porque nós cremos que Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Confirma a bênção do céu, ó Pai, e que nenhum desses que ouvindo a Tua palavra, Senhor, se percam, mas que o nome do Senhor seja glorificado e a salvação venha alcançar a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem alegre. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. No sangue de Jesus há poder para salvar, para
então está aí a palavra de Deus para nós nos posicionar diante dela. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, nós queremos orar por todos que desejam a imposição de mãos para receber a confirmação da tua bênção. E eu quero orar por uma pessoa que está aqui nessa noite, que o Espírito Santo de Deus me mostrava, que você sente na tua barriga, na parte baixa da sua barriga, mais para o lado direito, como se fosse o Senhor me mostrava assim como se fosse um ferro enfiando assim. E o Espírito Santo de Deus quer te dar essa cura nessa noite. Não é sempre que te acontece isso, é de vez em quando, mas parece que tem um ferro enfiando assim na tua barriga, mais para o lado direito. Nessa noite o Senhor está aqui para te curar. Se você quiser essa bênção, saia do teu lugar e venha receber essa vitória hoje aqui. Onde está essa irmã? Uma irmã que me revela o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Se o Senhor está revelando é porque Ele quer curar. Não é sempre, é às vezes, me falava o Espírito Santo de Deus. Mas para o lado direito da tua barriga, não sei o que é, não posso dizer para você que é vesícula, que é na tua região feminina, não sei. É como se fosse um ferro enfiando na tua barriga, mas para o lado direito. Me revelava o Espírito Santo de Deus aqui. Quer a tua bênção? Vem aqui na frente para nós orar pela tua vida nesta noite. Amém? Quer receber essa vitória? Quer receber essa bênção? Glória a Deus. Onde está essa irmã? Glória a Deus. Não é sempre, não é todo dia, não é o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. E eu já abro a oportunidade para todos que querem a bênção de Deus, porque foi só essa pessoa que o Espírito Santo me revelou nesta noite. Se tem mais alguém que precisa a bênção de Deus, a cura divina, a libertação, sai do teu lugar e venha receber. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, ministrar a cura divina, repreender todo o mal, aleluia. Glória a Deus. Pastor Lauro Jorge, puder realizar unção com óleo sobre os que estiverem doentes. Glória a Deus. Todos que estão doentes, faz um sinal para o pastor colocando a mão sobre o teu peito e o Senhor vai repreender essa enfermidade, essa doença. Amém? Glória a Deus. Vamos falando com Deus. Querido Deus, Pai Celestial, aqui estamos nós na Tua presença, para Te louvar, para Te bendizer. Te adoramos, Senhor, por esta rica oportunidade de ouvir a Tua palavra. E agora, meu Deus, Teu servo está realizando a unção com óleo, e nós repreendemos toda a enfermidade. Nós ministramos a cura divina, a bênção de Deus. Entra com a providência, ó Pai. Entra com a libertação agora. Manda fogo agora, meu Deus, nesse lugar, para repreender todo o mal. Queima, Jesus, toda a enfermidade. Queima, Jesus, todo o mal. E dá vitória para a Tua igreja. Entra em ação aqui nesse lugar, ó Pai. Abre a porta do céu. Abre a porta da bênção. Entra com a providência agora, meu Deus. Nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a enfermidade e ministramos a bênção de Deus sobre cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Com esta oração nós já estamos encerrando a noite da bênção de hoje. Não deixe de cumprimentar ninguém. Deseja a paz do Senhor para todos os irmãos. Está encerrada a noite da bênção, em nome de Jesus.